espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador. Povo abençoado do Brasil, a farsa do golpe a todo vapor para atingir Bolsonaro. Estão desesperados com as eleições de 2026. Nunca vimos uma perseguição política tão violenta contra alguém na história política do Brasil como essa contra Bolsonaro. Eu vou mostrar fatos e contra-fatos, não há argumentos de todo. Na abertura dos trabalhos, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o atentado de ontem e lembrou de todos os ataques à democracia dos últimos anos. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições numa perspectiva. O presidente Jair Bolsonaro de ser omisso e covarde por falta de posicionamento firme nas eleições municipais de São Paulo e Curitiba. As falas de Malafaia foram em uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Segundo o pastor, ele apoiou o ex-presidente em momentos cruciais da vida dele, como no dia em que, abre aspas, perto de ser preso, chorou por 5 minutos ao telefone sem parar. Fecha aspas. Para Silas, é por essa razão que Bolsonaro não o xingou ou o bloqueou após ter enviado duras mensagens críticas sobre o posicionamento do ex-presidente neste período eleitoral. Abre aspas. Um político é reconhecido por seus posicionamentos. Qual foi a sinalização que o Bolsonaro passou? Eu não sou confiável em meus apoios políticos, afirmou o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo sobre o ex-presidente. Para Malafaia, a omissão de Bolsonaro foi responsável pela divisão da direita nas eleições. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de novembro de 2024, são 9 horas da manhã. Houve grandes atos de rua com Bolsonaro contra a STF, como em 8 de fevereiro e 7 de setembro. Mas agora que ele está indiciado pela Polícia Federal, se for a uma manifestação incitar ódio, será preso na hora. No início do ano, no dia 8 de fevereiro, a Polícia Federal foi à casa de praia de Bolsonaro fazer busca e apreensão e tomou seu passaporte. 4 dias depois, ele foi se esconder na embaixada da Hungria com medo de ser preso. Não foi preso e, sob a batuta de Silas Malafaia, fez um grande ato na Avenida Paulista 2 semanas depois, a partir dali. Elon Musk então começou a causar no Brasil para que Bolsonaro pudesse fazer uma nova grande manifestação em um momento em que o jornal Folha de São Paulo aderiu ao bolsonarismo e começou a atacar Moraes e STF. 2 meses atrás, um Bolsonaro valentão estava sobre um trio elétrico na Avenida Paulista, xingando Alexandre de Moraes de ditador, mas a manifestação de 7 de setembro foi um fracasso rotundo e ele foi derrotado nas eleições de 2024. Quase não conseguiu transferir votos para seus candidatos. Foi derrotado no seu berço político no Rio de Janeiro de uma forma fragorosa. Malafaia começou a pular fora dele e os outros aliados graúdos também. Eis que o 13 de novembro, com o atentado à bomba no STF, vira um novo 8 de janeiro e as autoridades acordam. Pela primeira vez desde o fim da ditadura militar, militares graúdos são presos e indiciados. O Bolsonaro é indiciado rapidamente junto com generais e almirantes poderosos e o Supremo muda de postura e mostra a decisão de não tolerar mais seus abusos e tirar de vez os golpistas de circulação, sobretudo o chefe deles. Se Bolsonaro fizer novas palhaçadas nos próximos meses, portanto, a prisão preventiva é uma certeza. É por isso que eles não vão fazer manifestação nenhuma, porque vai ser entendida como incitação ao ódio que provocou o 13 de novembro diante do STF. Senhoras e senhores, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania
que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem, Silas Malafaia perguntou a Bolsonaro se ele queria ser preso, chorando ou botando o povo na rua, isso lá em meados de fevereiro, logo após a operação da Polícia Federal, a Operação Tempus Veritatis, que vasculhou, prendeu vários auxiliares de Bolsonaro, inclusive o tal do Felipe Martins, aquele que era ligado ao Donald Trump, confiscou o passaporte de Bolsonaro, que apavorado foi se esconder na embaixada da Hungria por um fim de semana. Muito bem, dali para frente, para evitar acusação de uso de dízimo, o Malafaia bancou um ato pró-Bolsonaro. Ele pagou por trio elétrico, fez a chamada, mobilizou o gado evangélico e dali para frente ele conseguiu fazer uma grande manifestação, de fato reconhecidamente grande, que teve em torno de 180 mil pessoas, segundo a USP, a Universidade de São Paulo, que tem feito monitoramentos dessas grandes manifestações com drones, com um sistema ultracientífico. Bom, na véspera da manifestação, os juristas todos, isso foi logo a Operação Tempus Veritatis, e antes de se confirmar que aquela manifestação seria muito grande, o Bolsonaro foi alertado por juristas que se ele atacasse o STF na Avenida Paulista, ele poderia ser preso em flagrante, não é? Mas o fato é que o Bolsonaro falou pouco, deixou para o Malafaia os ataques mais pesados. Muito bem. Agora, em 7 de setembro, com os ataques do jornal Folha de São Paulo ao Alexandre de Moraes e ao STF, e com o Elon Musk fazendo pressão também contra o STF, fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Moraes, lá no Congresso norte-americano, inclusive, com deputados ligados a Trump, o Malafaia chamou outra manifestação a favor do Bolsonaro para o 7 de setembro. E, inclusive, alguns disseram que o Bolsonaro, até o próprio Pablo Marçal, aqui em São Paulo, disse que o Bolsonaro podia arrumar cadeia se atacasse o STF, mas o Bolsonaro viu que na primeira vez, na primeira manifestação, ele se fortaleceu, porque foi muito grande, ele achou de ir a essa manifestação e atacar o Alexandre de Moraes. Como você viu, ele chamou o Alexandre de Moraes de ditador no 7 de setembro. Ele decidiu comparecer ao ato convocado por Malafaia contra Moraes e atacou. O Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de ditador. Sobre o palanque na Avenida Paulista, ele retomou o discurso contra o sistema eleitoral, e repetindo o mote que o deixou inelegível por 8 anos, né? Diz que foi roubado na manifestação, que quem venceu a eleição de 2022 foi ele e tal, e atacou o Alexandre de Moraes duramente. A surpresa do Bolsonaro foi a seguinte: a manifestação foi um fracasso, ao ponto que aqui esse colunista escreveu uma matéria bastante engraçada até um certo ponto. Bolsonaro já não é mais aquele, o que se deve fazer com ele? Nem mandar no seu cercadinho, Bolsonaro não manda mais. Ele convidou o Marçal foi lá na manifestação, causou, Bolsonaro ficou irritado, e o fato é que a manifestação micou. A manifestação foi muito menor do que a de 25 de fevereiro. Na de 25 de fevereiro foram 180 mil pessoas e nessa foram só 45, um quarto da manifestação anterior. E diante disso, a bancada do Bolsonaro no Congresso e os próprios aliados graúdos começaram a pular fora.
A insatisfação da bancada com a ingratidão do Bolsonaro esfriou a defesa dele diante de indiciamento da Polícia Federal agora. Por trás das declarações públicas contra as investigações sob a batuta de Alexandre de Moraes, estão queixas sobre reciprocidade e proximidade com o Centrão. A mobilização em torno de Bolsonaro foi considerada por um de seus aliados como protocolar para fingir que se importam. No X, 23 dos 93 deputados federais do PL criticaram o indiciamento nas 24 horas seguintes à divulgação do caso, alguns deles de forma genérica, sem nem mencionar Bolsonaro. No Instagram, a taxa é superior. 43 deles publicaram algum tipo de apoio ao aliado. O descontentamento desses aliados se põe sobre dois principais motivos. Um deles é a ingratidão com que definem o tratamento dado por Bolsonaro em retribuição às demonstrações de lealdade nos últimos anos. Ou seja, a situação do Bolsonaro está começando a ficar tão ruim que aconteceu isso aqui. Os aliados do Bolsonaro não planejam novos atos de rua pós-indiciamento. Organizador de manifestações anteriores, o Malafaia dessa vez falou que não vai se mexer. Não vai se mexer e nem ninguém está querendo, porque estão vendo que o Supremo não está para brincadeira. E vários juristas já deixaram claro que a prisão preventiva de Bolsonaro é algo que está na mesa do Alexandre de Moraes e da Procuradoria-Geral da República. Por quê? O atentado que houve em Brasília, minha amiga, meu amigo, o atentado que houve em Brasília no dia 13 foi considerado pelos ministros do STF, isso é muito importante, foi considerado como decorrente dessa incitação ao ódio contra o tribunal. Então aquela fala do Bolsonaro na Avenida Paulista, que você viu no começo da edição, chamando Alexandre de Moraes de ditador da toga, esse tipo de coisa tem deixado todo tipo de maluco pronto para fazer esse tipo de ataques. Os ministros, no dia seguinte, no dia 14, repudiaram o atentado contra o STF e reforçaram a necessidade de responsabilização por atos contra a democracia. Ou seja, eles estão fervendo ali e considerando que esse ataque e outros ataques que tem havido, no dia 21 de setembro, houve um incêndio numa sala em que fica o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, no STF, no andar onde ficam os ministros. E até agora não se sabe o resultado da perícia, está sendo mantida em segredo a perícia, mas o STF sofreu cerca de 3 semanas antes do atentado na frente do STF, a bomba, com o tal homem-bomba, o STF sofreu uma tentativa de incendiar a área em que ficam os ministros. Isso sem falar nas incessantes ameaças que eles estão recebendo até por e-mail. Eles recebem e-mails ameaçando matar todo mundo, queimar, torturar, fazer o diabo. No início da sessão plenária do dia 14, no dia seguinte do ataque, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o atentado ocorrido no dia anterior, quando o homem atirou um artefato explosivo em direção ao STF, depois detonou um segundo que causou sua morte imediata, reforça a necessidade de responsabilização de todos que atentem contra a democracia. E é considerado por todos os ministros, um por um se posicionou, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, até o André Mendonça falou, Flávio Dino e o PGR. O PGR foi outro que disse que não dá mais para aceitar que fiquem atacando o STF. Por conta disso, o STF, em reação àquilo, começou pegando pesado. Já foi no dia 13, não é? No dia 19, 6 dias depois, colocou a Polícia Federal na rua, prendeu o general, prendeu o coronel, prendeu meio mundo. E a Operação Contra-Golpe, que é uma continuação da Operação de 8 de fevereiro, a Tempus Veritatis, não é? E em seguida, a Polícia Federal também indiciou Bolsonaro, Braga Neto, Heleno,
Ramagem, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mais 32. Tudo isso aconteceu, minha amiga, meu amigo, tudo isso aconteceu em 30 dias após o incêndio no STF. Na verdade, a bomba foi a gota d'água, mas já em 21 de setembro, não é? 21 de outubro, perdão, em 21 de outubro, no STF, teve um incêndio que ali eles já perderam as ilusões de que dava para continuar deixando essa gente à vontade. 30 dias depois, a Polícia Federal, o STF e a Procuradoria-Geral da República pegaram pesado e não vão aceitar. Isso eu digo para você, é checado e rechecado, inúmeros juristas estão se posicionando dessa maneira, professor Pedro Serrano, o Walter Maierovitch, vários juristas aí estão dizendo que o Bolsonaro ele está a um passo da prisão preventiva, ele só precisa piscar, só precisa falar a palavra STF para ser tirado de circulação. E ameaça, o STF está recebendo inclusive ameaça de meios anônimos. Tem uma rede social aí que eu não vou dizer o nome, que permite que você envie e-mails anônimos, eles garantem o anonimato, que é outra coisa que não deveria existir. Não deveria, ninguém deve ter o direito de enviar mensagem anônima para ninguém, porque isso é óbvio que é usado para atos criminosos, né? Mas vamos em frente. Reuniões, áudios e depoimentos são as provas que existem, reuniões inclusive gravadas, contra Bolsonaro, no caso do golpe. O STF não retirou até o momento o sigilo do relatório da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro, até porque está sendo visto que tem mais coisa por trás aí, vindo a caminho. A questão da prisão preventiva do Bolsonaro, mesmo sem ele fazer nada, sabe por que não vai ter ato, manifestação contra o STF, contra o indiciamento do Bolsonaro? Porque o STF e a Procuradoria-Geral da República ainda não decidiram se vão ou não pedir a prisão do Bolsonaro. O Procurador-Geral da República que vai ter que opinar e ele vai receber o material nesta semana que está entrando. Então eu estou avisando aqui para vocês, vocês viram que eu sempre falei que isso que aconteceu a semana passada ia acontecer. Eu não jogo palavras fora, pessoal. O Bolsonaro ele está por um triz para ficar guardado esperando o julgamento preso, se ele continuar incitando, e ele continua incitando. Eu vou mostrar para você aqui, Bolsonaro vai ser preso. Ele volta a atacar a PF, o Alexandre de Moraes, ao comentar o inquérito que apontou tentativa de golpe. Ele fez isso ontem e chamou de injustas a prisão dos 4 militares. Tá aí dando risada, ele está achando que não vão ter coragem. O Bolsonaro comentou no sábado o inquérito da Polícia Federal que apura a tentativa de golpe e assassinato do Lula, do Alckmin, do próprio Moraes. Diz que é chifre em cabeça de cavalo. Ele está achando que vai ficar causando. Deixa ele causar, porque a situação dele, eu apurei, estou dizendo para você, a situação dele está feia. E por fim, sob a sombra do 8 de janeiro e inquérito do golpe, o STF vai para cima das redes sociais. Então você que é bolsonarista, que estiver assistindo isto aqui, mesmo que não for bolsonarista, tá? Cuidado com o que você fala nas redes sociais, você não pode falar tudo. Liberdade de expressão não é absoluta para ninguém. Tem coisas que você não pode fazer, você não pode chegar lá e incitar as pessoas a matar ministro do Supremo, a tocar fogo, seja lá no que for, você não pode fazer isso. Então é preciso que este país, as pessoas, os cidadãos brasileiros entendam os limites que se impõem à liberdade de expressão e de ação de cada um de nós. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.